Bem, direita ou esquerda? Por quanto tempo isso vai durar, essa dicotomia política, essa dicotomia artificial que criaram, que só dificulta o andamento político, a evolução política no mundo inteiro? Vamos pensar, lembrando que isso foi criado lá, mais ou menos, eu acho que na época do Império, na França. Não vou me aprofundar nisso, porque não há necessidade. Mas basicamente era um movimento, foi um divisionismo criado pela burguesia na época, ou seja, o pessoal que vivia nos burgos, né? Que basicamente eram comerciantes, né? Um eram os comerciantes ligados ao império, outros comerciantes mais populares. Mas ambos queriam o quê? Mais poder ali e liberdades ali. Não era pró-povo e etc. Era para o comércio. A visão era dos burgueses, basicamente dos comerciantes. Porque é isso que move a política, né? A política é poder, né? Mas voltando ao assunto, a gente está no século XXI e ainda a gente vê as pessoas se dividindo nisso. Isso só impede da nossa política evoluir, se desenvolver. Porque, creio eu sempre pensei assim, por isso que eu digo que eu não sou direita nem esquerda, e sempre deixo isso claro, porque creio eu que no mundo sempre existem, na própria natureza, dois polos que se dizem opostos, mas se complementam. Como o elétron e o próton, que acabam se aproximando por essa diferença de polaridade, vamos dizer assim. A gente vê isso na natureza em outras coisas. O macho e a fêmea, que é bem definido, não vou entrar em outros assuntos aí, psicológicos e sociais e tal, mas a gente vê definições, o quente e o frio, e assim vai. E creio que para a vida existir, a gente precisa de ambos, e ambos se conectarem. Por isso até que o nome do canal aqui é Reconectados. Ambos se entenderem como um complementando o outro, as diferenças se complementando. A gente vê políticos querendo falar, eu sou de esquerda, e aquela sanha de querer manter aquele rótulo eternamente, ou agora surgiu também os direitos que não tinham aqui no Brasil, né? Sempre foi um negócio meio amórfico, né? Amorfo. Mas estão tentando tomar forma, não há necessidade disso. Porque a política, por mais que eu seja a favor da diminuição do Estado, eu não sou libertário. Eu não acho que sem Estado dá, o próprio comércio vai trazer a ordem e a harmonia. Não é, entendeu? Porque o comércio é feito de lucros e de pessoas, muitas vezes, sem escrúpulos. Então não funciona assim. O Estado é importante e sempre será. É uma forma de dar ao povo alguma segurança. O problema é que a gente criou um Estado que é um poder. Há muito tempo isso, desde sempre. Se pegar lá no Egito já era isso, era o grande Estado. Também é o poder absoluto. Por mais que o Egito escravizava, mas os escravos ali tinham regalias, tinham casa, comida, não sei o que lá. Era basicamente um sistema, por um lado, né? Um sistema muito parecido com o comunismo moderno, né? O socialismo, né? Porque o comunismo na prática não existe, é uma utopia que ainda não surgiu, né? E nem irá surgir porque, ao meu ver, é impraticável, né? Você obrigar que as pessoas façam parte de um grupo e que todo mundo concorde com a mesma coisa, segundo, ou que esperar na boa vontade de todos, né? Que é a mesma coisa, muito parecido com o pensamento libertário, né? Que eles acreditam na boa vontade das pessoas, que não dá para acreditar, entendeu? A gente está no século XXI e muitas pessoas ainda não perceberam a importância dessa evolução política, de pessoas que não se dizem direita, eu sou centro, mas sou mais esquerda, eu sou centro, mas eu sou mais direita. Cara, seja centro, basicamente. Aí muita gente, por parte da direita, vai falar assim, mas os mornos eu cuspirei da minha boca, está na Bíblia. O outro vai falar assim, está em cima do muro. O outro vai falar isentão. Não é, cara. Isento é a pessoa que abre mão da própria individualidade para andar em grupos, como gado à esquerda e gado à direita. Sempre foi assim. Gados ideológicos, gado de bandeiras políticas, gado de políticos.
E a gente tem que começar a valorizar o pensamento individual. E muita gente vai falar assim, porra, mas o cara aí não é de um lado nem do outro, isso é isentão, é covardia. Não, eu acho que covardia é você abrir mão de você pensar por si próprio e discordar de algumas coisas, concordar com outros pontos de outros políticos e unir. Eu acho que precisa existir essa união. A gente está no ano de eleições e eu vejo se repetir a mesma coisa, o mesmo padrão, e isso vai ficar eternamente enquanto as pessoas não fizerem nada. O próprio presidente que está agora, um político, ele é um político. Então, o político deveria servir o povo, mas o político está mais preocupado em servir agendas pessoais, agendas grupais, como a gente vê no mundo todo. Então, quando a gente vê um político que o objetivo dele não é ser direita nem esquerda, levantar bandeiras e sim só servir o povo, vai ser ótimo. A gente está precisando muito, muito de serviços sociais, de bons projetos sociais. A gente anda na rua, vê a quantidade de moradores de rua aumentando pra caramba. E eu moro no Rio de Janeiro. Aqui tem um prefeito que é horrível, talvez o pior prefeito da história, que é o Eduardo Paes, no momento. Tá tudo aqui entregue tá tudo entregue ao relento, né? Assim como as pessoas nas ruas também estão entregues ao relento, não existe nenhum projeto social para com elas. São pessoas totalmente desamparadas e agora com essa droga, o crack aí, a situação está bem pior, né? Porque as pessoas acabam cometendo crimes para sustentar um vício devastador, né? Que além de acabar com elas, joga, né, em cima delas um ímpeto de querer mais o tempo todo, elas fazem qualquer coisa por isso. Então tem aumentado também a violência e o desamparo também dessas pessoas, porque não existe nada que o governo tem feito para com elas. Outra coisa, a gente tem, eu sou a favor de diminuição do Estado, mas nunca de tirar o Estado, porque o Estado tem um papel importantíssimo e que nada irá substituir. Empresas nunca irão substituir o Estado. Você vê a empresa fazendo alguma coisa aí? Dificilmente, sabe? Empresas privadas ajudando pessoas necessitadas? Dificilmente. Só que creio eu que o Estado é muito falho ainda. Eu, por exemplo, em primeiro lugar, eu acho que se o Estado tem poder para cobrar as pessoas dinheiro, por exemplo, pensão alimentícia de um cara que não pode pagar, um cara desempregado que está na rua, aí o cara está em situação de rua, joga um cara para o abrigo. Isso não vai melhorar as coisas. O Estado deveria ter a obrigação de fazer um banco de empregos, de cadastrar essas pessoas que procurassem emprego, e o próprio Estado indicar para as pessoas, falar, tem emprego aqui para você nisso e isso assado. A pessoa é obrigada a aceitar dentro daquela lista de empregos. Se ela quiser que o Estado não cobre elas o que está cobrando. Ou até mesmo para as pessoas que não estão sendo cobrando de nada, só estão desempregadas. Então isso deveria ser a primazia do Estado, dar oportunidade e esperança a essas pessoas. Fazer uma parceria público-privada. Por isso que eu falo, tudo se complementa. O público e o privado, como dois polos dentro dessa questão política, devem se complementar. A gente não pode chegar e falar assim, não, o público deve fazer tudo. Porque da onde que vem o dinheiro público? Vem do privado. Então, pode ter isenções de impostos, diminuição de impostos, que nossa carga tributária é altíssima. Então a gente tem que fazer muita coisa. Mas o que me entristece mais são as pessoas se dividindo por questão de direita e esquerda. Isso só torna as pessoas mais manipuláveis e o campo perfeito, vamos dizer assim, o tabuleiro de jogos perfeito para o pessoal que joga com a política e que não vai mesmo mudar nunca. São as mesmas peças, os mesmos tabuleiros sendo jogadas, as mesmas jogadas em um jogo onde o povo é um mero espectador esperançoso de uma esperança que nunca vai dar em nada. Vai ser só esperança. A gente vai ser eternamente o país do futuro, porque a gente nunca vai andar à frente. A gente sempre vai estar andando naquele cheiro de mofo do passado, de direita e esquerda, de rótulos,
estereótipos ou de novas agendas loucas que usam para manipular massas também, e as pessoas entram também nessa onda. Em divisionismos e até mudando até a si própria, a própria mentalidade humana está sendo mudada por questões políticas. O poder é gigantesco da mídia, da política. Então a gente tem que estar ciente disso, que a nossa individualidade é o mais importante e que a direita e a esquerda não deve existir, deve ser uma união de ideias, sabe? E sem rótulos. E assim eu acho que as coisas podem melhorar um pouco, né? Quando os próprios políticos tomarem essa decisão e falarem assim, não, eu vou defender esse cara por mais que eu odeie ele, porque esse ponto dele é bom. Eu vou defender esse outro cara, por mais que eu não goste da perfil dele, porque esse ponto dele é bom. Ou vamos unir ideias e qual é o ponto comum que a gente pode chegar para trabalhar junto? O que eu posso mudar aqui do meu lado? O que você pode mudar do seu? E ir fazendo a política funcionar em prol do povo e não em prol de manutenção de um Estado, ou de um deep state, que se chamam, são esses políticos que nunca saem, aqueles esquemas, os partidos são a maior força do deep state, que é a manutenção do sistema. Então, se você acha que é contra o sistema, seja contra o sistema, não sendo mais um manipulado por esse sistema. Mas esse é o meu ponto de vista, eu só queria trocar uma ideia com vocês. O que você acha? Mas é isso, gente. Valeu, até mais. Fui.